Boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui para louvar a Deus, cantar louvores a nosso Deus, encontrar nossos irmãos. Hoje alguns homens do setor oeste, vários homens não estão aqui porque estão lá no retiro dos homens, estão chegando, estão voltando para suas casas. E eu sei que eles estão tendo um momento muito especial. E o leste, daqui a 2 semanas, nós vamos estar lá também no nosso retiro, amém? Os homens do setor leste, se você não se inscreveu ainda, procura o diácono do seu grupo, se inscreve, porque você não pode perder, vai ser um ótimo tempo de encorajamento espiritual, de fortalecimento nas amizades. Não perca. Oremos, Senhor. Deus, nós te agradecemos tanto, Pai, por essa noite poder estar aqui com saúde, Deus. Poder louvar o Senhor, Pai, poder pensar agora um pouco no Senhor e abrir as Escrituras e sermos tocados pela Sua palavra, Deus. Pai, a minha oração é que nossos corações vão estar nesse momento prontos a receber, Pai, a ser influenciado pela Tua palavra, Deus, que é tão poderosa, que tem o poder para mudar qualquer coração, para transformar qualquer vida. Basta que essa pessoa se deixe ser transformada, Deus. Pai, a minha oração é que o Senhor me use aqui com o Teu Espírito para ser um comunicador da Sua palavra. Por favor, obrigado. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje é felizes e satisfeitos. É muito bom a gente chegar num lugar, a gente chegar num momento, ou agora mesmo, se a gente está feliz e satisfeito. Se você chegou aqui com fome, talvez você não vai estar tão satisfeito assim, né? Mas hoje, eu quis trazer para vocês aqui algumas propagandas que a gente vê aí na rua, de condomínios, né? Sempre quando algum condomínio você vai ver a propaganda de algum condomínio, sempre tem uma família feliz, sorrindo, e você vê ali em cima, vem ser feliz. Como se comprar ou morar ali vai trazer uma grande felicidade. Dificilmente você vê uma propaganda de condomínio onde as pessoas estão tristes lá. Talvez depois de pagar a prestação e ver que é cara, aí a pessoa fica triste, né? Mas enquanto ela está querendo comprar, você fala, puxa, eu quero ser que nem aquela família ali, ó. E olha só, olha o que eles dizem: a vida com tudo que ela precisa. Não dá vontade de comprar um apartamento aí? Você vai lá, você se enfia em dívida, porque você quer isso aqui para você, ó. A vida com tudo que ela precisa. Isso aqui é fake, tá? Não vai lançar nada quarta-feira, não. Mas é assim, né? O ser humano está atrás dessa busca de ser feliz e de estar satisfeito. Sabe? E com fome. Você já viu alguém com fome? Como fica? Você mesmo já se olhou no espelho quando está com muita fome? Eu tenho alguns amigos que quando estão com fome, saem de perto, viu? Você quer ver alguém com cara de bravo? Convida o Denis para comer na sua casa e demora para pôr o almoço na mesa. Outro cara também que você convidar para sua casa e você vai ver ele com cara feia, se a comida não vier logo, é o Marco Mazella. Esse eu conheço bem também. Esse, quando está com fome, faz uma cara feia. Mas mostra aqui a cara do Marco Mazella é mais feia que essa, tá? E do Denis também. Pode passar outra. Olha o bebê fechando o punho assim, ó, com fome. Mas é assim, quando a gente está com fome, sentimentos de fome, de sede, a gente não fica bem-humorado. A gente fica mal-humorado, a gente fica nervoso, ansioso. É isso que a gente sente quando a gente está com esses sentimentos. São sentimentos da vida, da sua necessidade física, né? Cada um de nós já passou por algum momento que você passou fome num dia ou depois. Eu lembro até uma história de um irmão que falou outro dia de um cristão novo. Tinha acabado de ser batizado e ele já foi batizado num dia, no outro dia já era jejum do grupo dele. E aí ele começou a fazer o jejum. Quando faltava 1 hora, ele falou assim: eu não aguento mais. Quanto tempo falta para acabar esse negócio aí?
Aí o irmão falou, calma, já vai acabar já. E aí orou com ele. Mas ficar com fome não é fácil, né? Fome e sede são as necessidades básicas da vida a serem supridas. E felicidade também é um desejo que todos os seres humanos, nós queremos para a nossa vida. Jesus sabia bem essas coisas. Jesus ficou 40 dias no deserto em jejum, se preparando para o ministério dele. Ele sabia muito bem o que era passar fome e sede num lugar inóspito como o deserto. E também sabia o que era ser feliz, porque ele era Deus. E ele sabia exatamente o que é ser feliz e como o ser humano pode ser feliz. E sabe, agora eu quero mostrar para vocês na Bíblia como Deus relaciona esses sentimentos: a fome, a sede e a felicidade. Vamos abrir aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Se não tem uma Bíblia, acompanhe com a pessoa do seu lado. Se você está lendo no celular, desliga o WhatsApp, para você ficar concentrado aí. Não deixar nada tirar a sua concentração nesse momento. Mateus 5, versículo 6 diz assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. De novo, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Sabe, Jesus descreve nesse versículo aqui, ele fala das necessidades básicas que eu comecei falando aqui, que é fome e sede. E ele coloca no mesmo hall dessa necessidade básica de fome e sede, o outro item aqui, que é fazer a vontade de Deus. Jesus colocou aqui no mesmo hall das necessidades básicas da vida, que é você saciar a fome, você beber água. Ele coloca também fazer a vontade de Deus. Ou seja, colocando aqui para os irmãos, para as pessoas que estavam aqui ouvindo Jesus, que fazer a vontade de Deus é uma necessidade básica da vida de qualquer ser humano. Se nós queremos ser felizes, satisfeitos, não vamos conseguir se não passar por isso que Jesus falou: fazer a vontade de Deus. Talvez você se pergunte, mas como isso é possível? Por que Deus fez assim? Por que isso acontece? Se eu fizer a vontade de Deus, eu vou ser feliz. Por quê? Vamos ver lá em Eclesiastes capítulo 12. Abre comigo lá, por favor. Eclesiastes capítulo 12. Versículo 13 diz assim. Antes de eu ler essa escritura, deixa eu te falar, quem escreveu esse livro aqui foi Salomão. Salomão foi conhecido como o homem mais sábio da época dele, mais rico. E Salomão, ele conseguiu tudo o que ele queria. Salomão, ele queria ser um construtor, ele foi o maior construtor de todos os tempos até a época dele. Ele queria satisfazer os prazeres da vida, ele foi atrás de todos os prazeres da vida que ele podia alcançar com o poder que ele tinha e com o dinheiro que ele tinha. Depois ele queria curtir a vida, ele queria descansar, ele queria fazer coisas, tudo que ele queria, Salomão alcançou. Ele queria depois ter várias mulheres, teve mais de 700 mulheres, concubinas. Ele teve tudo o que ele quis. Qual a diferença de Salomão para nós? É que nós estamos correndo atrás. E talvez vamos morrer ou vamos alcançar o que a gente gostaria. Salomão conseguiu tudo. E olha só o que ele fala no último versículo do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, os últimos versículos do capítulo 12, o versículo 13, diz assim: de tudo que foi dito, ele fala do capítulo 1 até o capítulo 13, 12, ele descreve tudo o que ele fez. E aí ele conclui aqui: de tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso
que fomos criados. Eu perguntei, por que é assim? Por que para eu ser feliz e satisfeito, eu preciso fazer a vontade de Deus? Porque Deus nos criou assim. Deus nos fez assim. Ah, mas por quê? Ele quis. Foi Ele que fez. Ele foi o arquiteto. Ele que nos projetou e colocou dentro de nós essa questão. Que a nossa alegria, a nossa satisfação, não é essa felicidade momentânea. É um sentimento de satisfação. Só é possível se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque fomos feitos assim. Você foi feito assim. Você que está chegando aqui hoje, está visitando, eu quero deixar isso claro para você. Deus te fez assim. E se você não está fazendo a vontade de Deus, essa é a resposta, porque você não está satisfeito. Porque talvez você não esteja sentindo alegria e felicidade. Acontece que, se não estamos vivendo de acordo com o propósito que nós fomos criados, a gente não fica satisfeito. A gente não fica feliz. Bens materiais, a gente vive desejando, correndo atrás, mas a verdade é que quando a gente conquista um bem material, você luta para comprar um carro. Aí você vai lá e compra o seu carro. E aí você sai, você entra no teu carro, você mal quer pôr o pé no carro para não sujar. Quando alguém encosta no seu carro, não, sai daí, não encosta no meu carro não, vai riscar. Passa uns 6 meses, 1 ano, você já bate a porta, nem olha para trás mais do carro. Já começa a falar, está na hora de trocar esse carro aqui. Como se eu gostaria daquele carro maior ali, ó. Aquele maior é bem melhor. A gente é assim, não é? Você passa a vida inteira para comprar uma casa. Aí você vai lá, consegue, entra numa dessas propagandas aqui, agora eu vou ser feliz. Aí você vai lá, entra no financiamento, compra a sua casa. Paga com muito custo. Aí chega uns anos depois, você fala, essa casa aqui está ficando pequena. Acho que estou precisando, talvez, comprar uma outra casa. E assim, é um sentimento de insatisfação dentro do coração do ser humano, porque os bens materiais, essas conquistas, elas são importantes para a nossa vida, mas elas não satisfazem completamente. Elas não preenchem esse anseio que nós temos dentro de nós, que vem de fábrica, que Deus colocou para fazer a vontade dEle. Sabe, casamento, todo mundo quer casar, não é? Todo mundo que está solteiro quer casar um dia, não quer? Eu não é jovem, vocês não querem casar? Pode falar. É isso aí. Tá vendo? Os mais jovens são mais sinceros aqui, ó. É isso aí mesmo. Quer casar. Quem não quer casar, quem é solteiro quer casar. Mas sabe o que acontece depois que casa? Se não ficar ali alimentando o casamento, o relacionamento, se não estiver apegado a Deus, entendendo que nós precisamos fazer a vontade de Deus para nos sentir satisfeitos, com o tempo, alguns querem descasar. Sabe aí que a gente vê isso no nosso mundo de hoje, não é? As pessoas casam, fazem aquela festança, passa 4, 5 anos, troca de marido, troca de esposa. Principalmente os atores, né? Vão trocando de marido, de esposa, porque já não está mais feliz. Casou, um pouco depois não quer mais ficar junto. E aí por aí vai, conquistas profissionais, acadêmicas, e por aí vai. Talvez esse seja o panorama de alguns aqui hoje. Para você que está aqui hoje visitando, talvez. Você chegou aqui hoje, talvez com uma esperança de achar algo, uma resposta para a sua infelicidade, para a sua insatisfação. Ou até mesmo para você que já está um tempo aqui, que até caminhou durante um tempo, entendendo como fazer para ter essa satisfação e no meio do caminho, perdeu. E hoje se encontra insatisfeito. Hoje se encontra como se estivesse faltando alguma coisa na sua vida. E essa alegria não está no seu coração. O que fazer? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? O que nós podemos fazer para buscar essa satisfação que Deus quer nos dar? Como eu posso fazer para eu ter certeza de que eu estou fazendo a vontade de Deus? Para que essa alegria venha morar em mim.
Sabe, o melhor lugar para a gente buscar essa resposta é na Bíblia, é na palavra de Deus. Amém? Sabe, na palavra de Deus, na Bíblia, existem 42 passagens que falam diretamente sobre fazer a vontade de Deus. E separando ela em grupos, em tópicos, eu trouxe para vocês aqui hoje 3 principais direções que nós podemos dar para a nossa vida, para que a gente fique no caminho, para que a gente vá no caminho de fazer a vontade de Deus. E com isso sentir essa satisfação, essa felicidade que Jesus falou lá no Sermão da Montanha. E se Jesus falou, é possível alcançar. Amém? Primeira delas está em Romanos 12, versículo 2. Vamos lá. Primeiro, é da vontade de Deus que tenhamos uma vida reta e não religiosa. Se nós queremos realmente colocar nossa vida numa direção onde eu vou buscar essa satisfação em Deus, essa alegria, a primeira coisa que eu preciso buscar é ter uma vida reta e não a vida religiosa. Sabe, muitos vêm para a igreja para achar uma solução. Quero ser feliz, vou para a igreja. E aí, começam a viver uma vida religiosa, ao invés de viver um relacionamento com Deus. É o que fala aqui em Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vivam, Romanos 12, versículo 2, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus as transforme por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não vivam como as pessoas desse mundo. Você quer ser feliz? Não viva como as pessoas desse mundo. Mas deixe que a sua mente seja transformada pela palavra de Deus. Pela mensagem de Deus. Olha também o que fala em Efésios 5, versículo 15. Efésios 5, versículo 15. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Amém? Sabe, se você já estudou a Bíblia com alguém aqui dessa igreja, você que está aqui há algum tempo visitando ou estudando a Bíblia, ou para nós conhecemos bem. Quem já é membro dessa igreja conhece bem 2 Timóteo 3,16, não é? Que a palavra de Deus é nosso manual de vida. Que é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É a Bíblia. Irmãos, se nós queremos ser felizes e satisfeitos, a palavra de Deus tem que estar em nossos corações. A nossa vida tem que estar sendo dirigida pela palavra de Deus. Gostando você ou não. Então, outro dia eu estava numa reunião com alguns jovens. E um jovem leu a Bíblia, na igreja em casa que eles estavam, leu a Bíblia sobre um tema. E depois ele abriu para as pessoas falarem. E aí uma irmã, que não estava muito animada, estava tendo algumas lutas por algum tempo, ela chegou e falou: sabe, eu tenho concluído que algumas coisas que eu leio na Bíblia eu não gosto. Outras coisas que eu leio na Bíblia, às vezes eu não concordo. Mas eu cheguei à conclusão de que eu vou obedecer. Porque eu sei que vai ser melhor para mim. Eu falei, essa menina entendeu. Caiu as fichas. Porque é isso mesmo, não é? Às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia que a gente não gosta. Porque vem contra a nossa natureza humana, não é verdade?
A Bíblia é um livro sagrado, mas às vezes traz umas coisas que você fala, puxa vida, isso aqui tá difícil. Mas se eu quero ser feliz, se eu quero ter essa satisfação, esse relacionamento com Deus, eu boto uma borracha na boca e eu vou fazer. Querendo ou não. Porque eu sei que vai ser o melhor para mim. E no meio do caminho você vai criando gosto pela coisa. Deus vai abençoando você. Mas é ter a palavra de Deus, irmãos. É você ter a sua vida, a sua conduta. Aqui está falando sobre nós temos uma conduta. Uma vida transformada. Sabe, há uma diferença entre ser religioso e ser um cristão verdadeiro. Um religioso está lá falando de Deus. Fala de Deus como um papagaio. Mas a vida dele não está condizendo com o que ele está falando. E um cristão verdadeiro, onde ele está, as pessoas estão reconhecendo. Olha, esse homem aqui, essa mulher tem algo diferente. Essa mulher, esse homem aqui tem algo diferente. Às vezes pode até fazer umas piadas com você. A empresa que eu trabalhava, me chamavam de anjo de plantão. Mas, amém, tudo bem, não tem problema. O importante é que estão reconhecendo que eu estou fazendo, tentando fazer a vontade de Deus, que a minha vida está condizendo com o que Deus está, com o que a Bíblia está falando. Eu quero fazer essa pergunta para você, meu irmão, meu amigo. Como é você no seu trabalho? Lá na empresa? Você é um cristão profissional? Como é você no seu namoro? Vocês jovens, solteiros, que estão namorando na igreja, como é o seu namoro? Você quer agradar a Deus? Você quer fazer a vontade de Deus com o seu namoro? Ou você quer fazer a sua vontade? Ou a vontade dela? Ou o seu namoro realmente faz a vontade de Deus? Não, nós vamos ter um relacionamento puro, nós vamos agradar a Deus, porque eu quero fazer a vontade de Deus. E Deus vai abençoar. Vai trazer alegria para esse namoro. Como é o seu casamento? Você tem essa consciência? Não, nós vamos trabalhar aqui nessa casa, nesse lar, porque eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus com o meu casamento. Lá na escola, na vida social, sobre honestidade. Sabe, eu tirei uma semana com a minha esposa, e nós estávamos num lugar, e aí tinha um casal perto de nós. E aí esse casal tinha um menino pequeno, e ele achou um carrinho de ferro muito bonitinho. E aí o menino chegou para o pai e falou, pai, achei! O pai olhou o carrinho, nossa, que carrinho chique. Aí o menino falou, eu achei, agora é meu. O pai ficou quieto, deixou o menino ir embora com o carrinho. Eu olhei para a Rosângela e falei assim, esse pai perdeu uma grande chance de ensinar sobre honestidade para o filho dele. Depois a gente reclama do país, né? Mas na verdade a solução para o nosso país é que cada brasileiro seja um cristão. Se nós fizermos nossa parte, sermos honestos, cumprir com a nossa palavra, sermos honestos onde nós estivermos, nós estamos fazendo a nossa parte. Sabe, se nós queremos fazer a vontade de Deus, ser felizes, irmão, nossa vida tem que condizer com o que nós estamos falando de Deus, aprendendo de Deus. Nossa conduta, a sua vida profissional, familiar, matrimonial, social, fome e sede de conhecer e obedecer a palavra de Deus, para que na sua vida as pessoas vejam que realmente Deus está trabalhando ali. Amém? Se fizermos isso, irmãos, vamos estar no caminho de ser felizes e satisfeitos. Você acredita nisso? Segunda coisa, reunindo essas escrituras que falam sobre fazer a vontade de Deus diretamente, a segunda coisa que nós podemos direcionar nossa vida para buscar essa satisfação, essa alegria, é trabalhar no sentido de satisfazer o desejo de Deus de que todos sejam salvos. Sabe por quê? Porque é desejo de Deus. Olha só o que fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Vamos lá comigo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. É da vontade de Deus que todos sejam salvos. É o que fala lá. 1 Timóteo 2, versículo 4.
Diz assim: Ele quer, Ele, Deus, que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Amém? Quem que quer que todos sejam salvos? Deus. Deus. Deus quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. É desejo de Deus. E se eu quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que me alinhar com essa vontade de Deus. Querer levar a mensagem de Deus para as pessoas deve ser algo que eu queira fazer. Que eu estou procurando moldar a minha vida para eu poder praticar isso também. Sabe, uma vez que nós estamos conhecendo a Deus, através da palavra dele, e moldando a nossa vida, e tendo atitudes condizentes com a vida cristã verdadeira, é da vontade de Deus que nós levemos outras pessoas a conhecer esse Deus. Foi assim que Deus desenhou as coisas. Foi o que nós aprendemos, a maioria que está aqui, aprendeu em Mateus 28, não é? O chamado, a grande comissão que Jesus nos deu. Vão lá, façam discípulos de todas as nações. Deus desenhou assim: eu conheço a Deus, eu vivo uma vida que agrade a Deus, de acordo com a sua palavra, e eu devo trabalhar para apresentar outros, trazer outros, apresentar outros a esse Deus que eu estou adorando, que eu estou seguindo. E o amor, a gente sabe, o amor envolve liberdade, não é? Tanto é que Deus nos ama, mas nos deixou livre. Ninguém aqui, não é para nenhum de nós aqui, forjar ninguém a obedecer a Deus. Nós não vamos coagir ninguém para que as pessoas obedeçam a Deus. As pessoas têm que decidir, só que alguém tem que apresentar. Alguém tem que levar essa verdade ao conhecimento das pessoas. E esse alguém somos eu e você. Olha só o que fala em Zacarias, capítulo 8. Eu adoro essa escritura aqui. Essa escritura aqui é meu sonho de consumo espiritual. Zacarias 8, versículo 23. Zacarias 8, versículo 23 diz assim. Todo mundo está lá? Naqueles dias, 10 estrangeiros e não agarraram um judeu para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião. Pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Você imagina alguém chegar para você e falar: ó, me leva para o seu bate-papo, porque eu sei que Deus está lá. Olha, eu quero ir na sua igreja, porque eu estou vendo através de você que Deus está lá. Olha, eu quero conhecer esse Deus que você conhece, porque eu vejo Ele em você. Que eu e você, irmão, somos a Bíblia, deveríamos ser a Bíblia ambulante com a nossa vida. Alguém chegar para você e falar: olha, eu quero estar nesse grupo aqui, porque esse grupo Deus está lá. Não é incrível isso, irmãos? Ver alguém falando isso? Nossas igrejas em casa são assim, a sua igreja em casa é assim. Lá, quando você está reunido com os irmãos, tem esse clima. Se não tem, meu irmão, você devia unir com os seus irmãos. Vamos transformar essa igreja em casa nessa escritura de Zacarias, capítulo 8. Vamos mudar o que tem que mudar aqui, vamos fazer o que tem que fazer aqui, mas vamos ter um clima onde as pessoas vão vir aqui e vão falar: Deus está lá. Me leva lá que Deus está lá. Sabe, eu fui para Ribeirão semana passada. Passei o fim de semana lá com os irmãos de Ribeirão. Foi um prazer para mim enorme. E eu gostei tanto de ter ido lá, porque lá os irmãos moram próximo um do outro. Eu me senti assim às vezes que eu estava no bairro, um morando perto do outro. Eles moram uma esquina, cruza a esquina, atravessa uma esquina, tem outro irmão ali. E eles estão muito, conseguiram fazer uma conexão boa entre eles, um clima de ânimo e de amizade. E tinha um casal aqui de São Paulo, da igreja de São Paulo, que estava bem desanimados. E os irmãos estavam amando ele aqui também, mas ele estava com o coração duro e eles acabaram mudando para Ribeirão. E aí eu liguei lá pro Leandro e falei: Leandro, esse casal está indo para aí e vê o que você pode fazer para ajudar. Aí esse casal chegou
Foi no culto, faltou em 3. Aí depois foi no culto, faltou em 3. Aí o Leandro falou, meu irmão, você quer ajuda? Porque aqui nós temos compromisso, a gente espera que você venha no culto todos os domingos, que você esteja na igreja em casa, que você procure uma parceria de discipulado. Você quer? Quero. Mas eu estou muito fraco, eu não estou conseguindo. Então, nós vamos te ajudar. Aí propôs a ele, comece tendo os seus tempos com Deus todos os dias de manhã. Aí ele, legal, mas eu não estou conseguindo também. Eu não tenho força. Aí o Leandro juntou com o Edmilson Cabelo, que eu já compartilhei com vocês aqui, e falou o seguinte, nós vamos ligar para você todos os dias, 5 horas da manhã, nós vamos orar com você, pelo telefone. E eles começaram a fazer isso. Fizeram isso na segunda, fizeram na terça, fizeram na quarta, na quinta ele falou, não precisa mais. Agora eu vou orar com a minha esposa. E ele restaurou os tempos com Deus dele. E eu cheguei lá na igreja em casa, nesse final de semana que eu estava lá o casal sorridente, super animado. Eu falei, não é o mesmo que eu conheço. Não é o mesmo que eu conheço. E era. Deus tem trabalhado no coração desse irmão, mas eu fiquei muito feliz pela atitude desses irmãos de Ribeirão. Eu falei, aqui tem amor. Não que no grupo que eles estavam aqui em São Paulo não tinha amor. E Deus providenciou um momento para eles lá também, mas eu fiquei feliz porque eu vi que lá em Ribeirão, no grupo deles, tinha amor. E eles vão crescer. Tenho certeza disso. É automático, irmão. Se nós adotamos o hábito de dedicar tempo para ajudar as pessoas a estarem com Deus, a satisfação e a alegria brotam no seu coração. Bota no nosso coração. Mas por que muitas vezes nós negligenciamos isso? Queria pedir para colocar o slide aqui para mim. Sabe isso aqui? Imagina, volta o anterior, por favor. Isso aqui, essa roda, é o tempo que nós temos. Então, imagina isso aqui é o tempo. O amarelo é o tempo de um cristão, de nós aqui da igreja. E o rosa não. O lilás. Espera aí. O lilás ali é o tempo de quem a gente quer influenciar, de quem a gente quer amar. Então, normalmente, alguém tem que ter iniciativa, não é? Sempre alguém dá um pouco mais, e quem está ali recebendo, tem um esforço também, mas tem que ter alguém que tem uma decisão a mais para ir atrás, para estudar a Bíblia, para encorajar, para ensinar. Passa o próximo. Pode passar o próximo. Aí com o tempo, esse preto aqui, são as coisas que vão entrando na nossa vida. Você vai dando prioridades para outras coisas. Eu sei que nossas vidas aqui tem muitas coisas, todo mundo tem muita atividade. Mas a gente sabe que quando a gente põe prioridades, as prioridades elas ocupam um espaço especial na nossa vida. E aí a gente vai diminuindo a prioridade de ajudar uns aos outros, de estudar a Bíblia, de ter parcerias de discipulado, de encorajar um ao outro. E essa parte preta vai dominando o nosso tempo, o nosso dia a dia. Pode passar o próximo. E aí outras coisas esses pedacinhos de pizza aí, vão tomando conta da nossa vida. Aí vamos falar, estou ocupado. Podemos estar um com o outro? Não vai dar, eu estou ocupado, tenho muito trabalho, tenho que ganhar dinheiro, família, filhos, futebol, academia, compromissos com a igreja, Netflix, Facebook, YouTube e por aí vai. TV, novela e aí vai. Aí vai tomando aqueles espaços lá. Mas na verdade, tudo isso aqui começa a tomar conta, porque na verdade o que está por trás é aquilo ali, ó. Machucados, medo de conflito, passividade, coração endurecendo, indiferença, críticas, falta de abertura. E nosso tempo vai ficando comprometido. Porque a gente vai perdendo a vontade de dedicar tempo para as coisas de Deus, porque o nosso coração está cheio de machucados, cheio de coisas não resolvidas. E aí às vezes a gente usa isso aqui. Não, eu estou ocupado, estou trabalhando.
eu preciso ganhar dinheiro. Ou até mesmo tenho compromisso com a igreja. E não dedicamos tempo para praticar o amor verdadeiro. E se nós queremos ter fome, queremos estar satisfeitos e felizes, nós precisamos amar. Nós precisamos dedicar tempo. Nós precisamos derramar sobre as pessoas nosso amor, para que elas enxerguem Deus. E não terceirizar. Isso aqui é para os líderes. Isso aqui não, isso aqui é para o outro. Outra pessoa tem que fazer, eu não. Todo mundo aqui é chamado para a mesma coisa. Somos chamados para ser discípulos de Jesus. Uns podem fazer um papel diferente do outro, mas o chamado é o mesmo para todo mundo. Amém? Para finalizar, se nós queremos fazer a vontade de Deus, precisamos aceitar que Deus responde nossas orações de acordo com a vontade dEle. Então eu falei aqui primeiro sobre a gente fazer a vontade de Deus, para ser feliz. A gente ter uma vida santa, através da prática da palavra de Deus. Eu falei agora, acabei de falar, sobre a gente nos dedicar para salvar pessoas, para levar pessoas ao conhecimento de Jesus, de Deus, porque isso nos traz alegria e satisfação. E agora eu quero falar sobre aceitar que Deus responde às nossas orações de acordo com a vontade dEle. Amém? Vamos lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem. Desculpa, esperar você abrir lá. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Ou seja, irmãos, que nós vamos pedir as coisas que a gente deseja a Deus, mas alinhar o nosso desejo ao desejo de Deus. Porque muitas vezes a gente quer o que a gente quer, o que nós desejamos, mas será que muitas vezes a gente pergunta: Senhor, isso que eu estou querendo aqui é da sua vontade? Nós oramos muitas vezes assim, no final a gente sempre usa: em nome de Jesus, amém, não é? Que tal se a gente colocasse assim: seja feita a sua vontade e não a minha, em nome de Jesus, amém? Você tem coragem de pôr isso aí na sua oração? De coração? Porque muitas vezes a gente ora: Deus, faz isso acontecer, vai ser tão bom se acontecer, eu quero tanto isso, ou aquilo. E a gente quer que Deus mude o plano dele, né? Para se adequar ao nosso. Quando na verdade, nós temos que nos adequar ao plano de Deus. Ele sabe tudo. Ele sabe o melhor para você, para mim, para a nossa vida. E muitas vezes o que parece tão certo que é bom, pode não ser. Sabe quantas vezes a gente já orou por alguém que estava doente e a pessoa não ficou curada? Não era a vontade de Deus. Por quê? Não sei. Talvez vamos ouvir essa resposta um dia quando estivermos com Deus. Sabe, eu lembro há um tempo atrás, quando a Priscila, minha filha, saiu da faculdade. Todo jovem quando se forma quer o quê? Emprego, trabalhar, né? E ela orou para ter um estágio legal e conseguiu um estágio numa empresa super legal, a BASF. É uma empresa boa. Ela entrou feliz lá, começou a fazer estágio, dar o coração dela para se destacar lá dentro do trabalho. E ela orando: Deus, me ajuda a ser efetivada, me ajuda a ser efetivada. A gente orava em casa também, os amigos estavam orando. E aí chegou na época de decidir, não efetivou ela. E ela saiu: puxa Deus, eu pedi para o Senhor. E o Senhor não me deu esse emprego. E aí passou um tempo, ela arrumou um outro emprego. E ela estava lá entrando nesse trabalho. E a gente orando: Deus, ajuda que seja um bom trabalho. E ela vinha todo dia chorando em casa: vou pedir a conta, não aguento mais esse trabalho.
O lugar era ruim. Tinha um chefe lá que fazia tortura chinesa com os funcionários. E ela chegava todo dia, vou pedir a conta, então ficou 2 meses lá. E ela, puxa Deus, estou pedindo emprego para o senhor, tão legal, eu não estou conseguindo. E ela saiu de lá. E depois ficaram sabendo que por fato dela ter saído de lá, o departamento de recursos humanos achou estranho e foram investigar. E aí descobriram que esse chefe realmente estava causando uma situação muito delicada lá e demitiu aquele chefe. Aí ela foi fazer a rescisão dela lá, aí as amigas dela, aqui é nossa salvadora. Você veio para cá só para demitir esse homem. E aí passou um tempo, ela conseguiu um emprego melhor, e aí foi chamada agora no emprego dos sonhos da vida dela, está trabalhando numa ótima empresa agora. Mas Deus não respondeu na hora que ela queria. Ou melhor, respondeu de uma forma contrária ao que ela queria naquele momento. Mas Deus tinha um plano. E eu sei que eu poderia citar várias histórias aqui. Mesmo a história do Emerson e da Alessandra aqui hoje é um exemplo disso também. De que a gente tem que estar com o nosso coração confiantes em Deus. Porque às vezes não vai ser do nosso jeito. Todo mundo que casa quer ter um filho saudável, super rápido, tudo corra bem. Ninguém quer ficar doente. Mas Deus tem um propósito. A gente precisa confiar nos planos de Deus. E Deus sempre abençoa quem é fiel e confia. Amém? Então, para terminar aqui, você quer estar feliz e satisfeito? Entenda que você nasceu, Deus fez você para fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, 3 áreas importantes que nós podemos dirigir nossa vida aqui. Primeira, nós temos que ter uma vida reta através da palavra de Deus. Moldando a nossa vida com o que Deus fala nas Escrituras Sagradas. Querendo ou não, doendo ou não, nós precisamos, cada dia, estar crescendo no sentido de ter uma vida reta. Isso vai nos trazer alegria, vai nos trazer satisfação, porque vamos estar vivendo para agradar a Deus, por causa da vontade de Deus. Segundo, sabendo que Deus quer que todos sejam salvos, nós precisamos estar envolvidos nesse trabalho de levar as pessoas até Jesus. Amém? Que você não está, faz muito tempo que você não está estudando a Bíblia com alguém, já passou da hora, acompanha alguém no estudo, vai atrás de alguém para você compartilhar a sua fé. Nós precisamos estar envolvidos na missão de apresentar pessoas para Deus. Quem vai salvar é Deus, mas alguém precisa levar lá e apresentar. Foi assim que Deus desenhou. Por quê? Porque Ele quis. Ele quer nos envolver. E a última coisa, nós precisamos confiar e orar a Deus e conectar a nossa vontade com a vontade de Deus. Você treinar seu coração e orar a Deus, eu quero isso, isso e isso, mas seja feito como a sua vontade. E se não acontecer, você ficar em paz. Porque você é fiel a Deus e mais cedo ou mais tarde, Deus vai deixar claro para você o porquê das coisas. Amém? Tenho certeza que se a gente se esforça para colocar isso em prática, irmãos, não é fácil. Na minha vida eu vejo altos e baixos dessa prática. Às vezes eu estou super ali firme, está sendo super legal, às vezes eu estou desanimado. Mas a gente tem que estar com isso em mente, em foco em nossas mentes, para a gente alcançar essa alegria que Deus fala que é possível nós termos. Você e eu termos essa satisfação e essa alegria que vem de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Que nós sabemos que o Senhor é o Deus que quer nos dar alegria e satisfação. Pai, a minha oração essa noite é que nós, aqui como igreja, vamos tomar a decisão, Deus, de pagar o preço para ter uma vida reta diante do Senhor, por causa da sua palavra. Pai, se alguns aqui estão vivendo no pecado, estão tendo uma vida dupla, estão sem arrependimento, que hoje seja o dia de buscar ajuda, para redirecionar a vida, no sentido de ser uma vida reta, para agradar o Senhor, Deus. Se há namoros aqui que estão vivendo na imoralidade, na impureza, que isso termine hoje, Deus. Que busque ajuda de arrependimento e de uma
uma nova programação desse relacionamento para fazer a tua vontade, Senhor. Mesma coisa nos casamentos, na vida, na educação dos nossos filhos, nas nossas amizades, nos relacionamentos que nós temos aqui uns com os outros. Por favor, Pai. Eu oro também, Deus, que nós possamos restaurar no nosso coração o desejo de salvar as pessoas. Não porque nós temos esse poder, mas porque o Senhor quer nos usar nessa missão que o Senhor faz, Deus. Usa cada um de nós, Pai. Restaura o nosso coração para querer estudar a Bíblia com as pessoas. Tira de nós, Pai, as desculpas de tempo, de coisas que nós temos colocado como prioridade da nossa vida. E restaura no nosso coração o desejo de estudar a Bíblia com as pessoas. De passar tempo de discipulado com qualidade. De ensinarmos uns aos outros. Porque queremos amar. E que as pessoas vejam o Senhor dos nossos relacionamentos, Deus. E por último, Deus, que nós possamos alinhar a nossa vontade com a sua, Deus. Que a sua vontade seja soberana sobre a nossa. Assim como Jesus orou lá no Calvário, dizendo que seja feita a sua vontade e não a dele. Que também seja a nossa oração, Senhor, seja feita a sua vontade e não a nossa. Muito obrigado, oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus que abençoe a todos.